Olá a todos e a todas, bem-vindos a mais uma conferência Tribal, que, tal como a conferência inaugural, se deve ao amável convite que o David Coelho e o Rui Nobre me dirigiram. Eu quero publicamente pedir desculpa ao Rui, a quem inadvertidamente na primeira conferência chamei Rui Fonte e não Rui Nobre, como é correto. Tivemos oportunidade na primeira conferência Tribal de analisarmos um aspecto muito importante relacionado com os templos de Abu Simbel. E eu gostava de continuar esta problemática, mas hoje com um enfoque distinto, mas também igualmente importante, na minha opinião. Se todos em casa visitamos Abu Simbel, hoje todos em casa vamos trasladar Abu Simbel. E faço esta alusão porque talvez num primeiro momento um dos aspectos que é muito importante para os visitantes em qualquer lugar é terem a consciência que os locais que visitamos nem sempre são exatamente os locais que nos chegaram da antiguidade. Há naturalmente trabalhos de intervenção arqueológica, de restauro, de recuperação, que na efervescência da visita, no êxtase dos próprios momentos de entrada nos edifícios, por vezes não temos essa sensibilidade tão apurada. E no caso da visita a Abu Simbel, esse aspecto é particularmente relevante, sobretudo para aqueles que visitam o complexo templário depois de 1968. E por isso, este Todos em Casa, trasladando Abu Simbel, vai levar-nos, no fundo, para os anos 60 do século XX e tem, no fundo, como principais objetivos a nossa sessão de hoje, por um lado, avaliar a bem-sucedida campanha de salvaguarda e recuperação do património arquitetónico egípcio que ocorreu justamente no final dos anos 60 do século XX e analisar o caso de Abu Simbel como um exemplo paradigmático da feliz associação que se pode estabelecer entre a arquitetura antiga, faraónica e a tecnologia moderna. Para o efeito, vamos centrar-nos, por uma questão de conveniência de exposição, no dia 15 de janeiro de 1971. Nesta data, o presidente egípcio Anwar el-Sadat e o presidente da União Soviética, Nikolai Podgorny, procediam à inauguração da grande barragem de Assuão, chamada pelos egípcios Saad el-Aali. São estes dois presidentes que têm, digamos assim, a honra, o privilégio de inaugurar aquela que é uma enorme e significativa construção do Egito moderno, para a qual muito convergiram os trabalhos e os esforços pelo lado egípcio do presidente Gamal Abdel Nasser e pelo lado da União Soviética de Nikita Khrushchev. São realmente estes homens que, desde o final dos anos 1955, 56, vão desenvolver o enorme projeto de construção da barragem de Assuão. Projeto que ficará na história como resultado desta união, desta aproximação entre o Egito e a União Soviética. Embora saibamos que na construção da grande barragem de Assuão convergiram, com muitas disputas internacionais, os interesses dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, e que só depois da nacionalização do Canal de Suez o Egito se aproxima da via da União Soviética e será com ajuda financeira, de engenheiros e de técnicos que se dará a construção da grande barragem de Assuão. Grande barragem de Assuão, que vemos aqui numa vista aérea, local que ainda hoje é visitado
por aqueles que se dirigem, portanto, àquela zona sul do Egito, na zona de Assuão, e que representa, do ponto de vista da construção, realmente um monumento. Não só do ponto de vista da sua importância para a produção de eletricidade, mas por aquilo que ela envolveu como grande construção, grande edificação. Estamos a falar de uma zona com cerca de 4 km de comprimento, com 111 metros de altura, 980 metros de largura na base e 40 no topo, para o qual foram usadas pedras provenientes das zonas limítrofes, numa quantidade que os cálculos indicam que daria para construir 17 grandes pirâmides do Egito. Ou seja, se para a antiguidade nós temos na construção da grande pirâmide de Giza, a pirâmide de Khufu, o grande elemento de referência, para o Egito moderno teríamos a barragem de Assuão. Uma, a pirâmide mais a norte, nas imediações do Cairo, outra mais a sul, junto à fronteira de Assuão, a fronteira sul do Egito. Trata-se de uma construção que representou um enorme contributo ao desenvolvimento do Egito moderno, pela enorme capacidade de retenção de metros cúbicos de água, que na altura faziam da barragem de Assuão a quarta maior barragem do mundo. E isto era particularmente significativo quando nos lembramos que o Egito é um país, no fundo, de desertos, onde apenas uma faixa muito estreita de território é utilizado para a prática da agricultura. A explosão demográfica, a pressão que existia para a obtenção, por um lado, de água potável e, por outro, de energia elétrica, levaram efetivamente o governo socialista de Gamal Abdel Nasser a apostar na construção desta edificação tão importante para a história do Egito. Esta é uma vista da central hidroelétrica situada junto da grande barragem e, na altura da sua construção, mais de metade da energia elétrica que se consumia no Egito era justamente fornecida por esta central elétrica de Saad El Al. Este aspecto da modernização do Egito com a construção da barragem é um aspecto muito importante para compreendermos aquilo que constitui o desenvolvimento moderno do Egito. No entanto, temos que claramente observar esta intervenção na paisagem natural com as suas enormes consequências a nível da fauna, até da etnografia, com a deslocação de populações. Aqui a jusante da barragem, portanto, nós temos aquele que é o curso do Nilo, desde Assuão até se espraiar depois no delta que vai para o Mediterrâneo, e na zona, a montante da grande barragem, vamos assistir a uma enorme transformação da paisagem natural, uma vez que com a subida das águas, que estão neste momento represadas pela grande barragem, nós vamos ter uma das maiores bacias artificiais do mundo. De facto, com cerca de 500 quilómetros de comprimento, o lago artificial que se vai desenvolver a montante da grande barragem tem, no fundo, duas designações. O lago Nasser, na parte que corresponde ao território egípcio, com cerca de 350 quilómetros, peço desculpa, e depois os restantes 150 quilómetros do lago Nuba, já em território do Sudão. É realmente uma enorme bacia de água que se vai juntar a montante da barragem e que também fez do lago Nasser, do lago Nuba, esta água represada a sul da barragem, a montante da própria barragem, um dos maiores lagos artificiais do mundo. Mas aquilo que para a história, para o aspecto do património construído do Antigo Egito, nos é aqui importante, é que a construção da grande barragem de Assuão constituiu uma séria ameaça para
o património que vinha desde o tempo dos faraós. Património construído no território egípcio, no território da antiga Núbia, zona limítrofe do Egito, mas que durante muitos períodos da história antiga egípcia esteve sob dominação faraónica, e que património esse que agora estava particularmente ameaçado. De facto, toda esta zona a sul de Assuão, até praticamente à zona de Abu Simbel, era estava repleta de grandes construções, de edificações templárias, de fortalezas, que, com a subida das águas, iriam ficar submersas. E, portanto, logo no final dos anos 50, em abril de 59, os governos egípcio e sudanês, conscientes do impacto que a Grande Barragem teria para os próprios monumentos arqueológicos, os governos egípcio e sudanês pedem a intervenção da Unesco para salvar os monumentos arqueológicos ameaçados. A 8 de março de 1960, impulsionados pela egiptóloga francesa Christiane Desroches-Noblecourt e pelo então Ministro da Cultura André Malraux, é lançada uma campanha de sensibilização e de solidariedade à opinião pública internacional, promovendo-se a subscrição de fundos para ajudar financeira e tecnicamente o Egito e o Sudão a recuperarem, a salvarem os seus monumentos que iriam ficar submersos. Mais de 50 países ofereceram então ajuda financeira e técnica. Houve uma enorme congregação de ajudas de universitários, estudiosos, técnicos, engenheiros, de várias autoridades culturais para conseguir recuperar-se esse património. O nome de Christiane Desroches-Noblecourt distingue-se realmente por ser a principal impulsionadora, e o seu nome ficou ligado à recuperação patrimonial, nomeadamente dos templos de Abu Simbel. André Malraux, um escritor francês que teve também um papel fundamental neste contexto, um homem que tinha participado ativamente da resistência francesa durante a ocupação de França pelos nazis na Segunda Guerra Mundial, e que tem uma frase, uma das muitas frases lapidares, digamos assim, de Malraux: toda a arte é uma revolta contra o destino do homem. E esta ideia muito forte da importância da arte, da manifestação artística, esteve presente nestes anos 50 e 60 na procura da salvaguarda e preservação do património arqueológico e arquitetónico do Antigo Egito. Assim, em consequência, foram desmantelados, trasladados e remontados vários monumentos. Talvez o mais significativo, o mais importante, tenha sido o complexo de Abu Simbel, de que vamos detalhadamente fazer aqui uma exposição e uma análise. Mas não nos podemos esquecer de muitos outros templos, os templos de Hamada, El Der, Wadi Esh-Sebuá, Maharaka, El Daka, Kalabsha, Beit El Wali, Philae. Tudo isto foram locais que foram salvos das águas, literalmente, colocados em cotas mais elevadas para que assim se preservasse o testemunho da sua construção e da sua importância nos tempos faraónicos. Fragmentos dos templos de Abu Oda, de monumentos de Kas Ibrim, o quiosque de Kertazi, o túmulo de Penute. Bom, cerca de 14 templos ou monumentos foram salvos na sequência desta importante consciência internacional do património arquitetónico egípcio, que, ficando submerso, se perderia irremediavelmente. Dos países que ajudaram, no fundo, a esta obra, também ela faraónica, de reconstituição e de preservação, muitos desses países foram agraciados pelo governo egípcio com templos, pórticos, templetes, que ainda hoje podem ser vistos em vários locais da Europa e dos Estados Unidos. É o caso do templo de Dendur, um templo que foi justamente recuperado nesta altura e que hoje está no Metropolitan Museum de Nova Iorque. Ou do templo de Debod,
que se encontra numa praça, portanto, no Parque del Cuartel de la Montaña, na capital espanhola. Ou ainda, de um templo que se encontra, o Templo Norte de Tafa, que se encontra em Leiden, no Rijksmuseum, e ainda em Itália, no Museu Egípcio, o Templo de El Lessia, e por fim, no Museu Egípcio de Berlim, o Pórtico Ptolomaico do Templo de Calabcha. Portanto, estes países que ajudaram, participaram, partilharam do fundo desta enorme preocupação de recuperação patrimonial, viram depois o seu envolvimento nessas operações ser, no fundo, recompensado com estes exemplares que hoje, de uma forma orgulhosa, mostram para Gláudio de muitos visitantes. E estes 5 anos, de 1963 a 1968, no caso de Abu Simbel, dos templos de Abu Simbel que vimos na nossa primeira conferência, são anos marcados pela transladação dos complexos de Ramsés II e de Nefertari. Na sua localização original, eles estariam hoje completamente submersos. Mas, uma vez que foram trasladados para cerca de 65 metros mais acima, uma cota mais elevada, e 200 metros mais afastado, nós hoje temos a possibilidade de visitar este local, esquecendo-nos, não estamos sempre atentos a este fenómeno de que esta é a localização atual, mas que é uma localização artificial. A localização original, aquela usada pelos próprios construtores de Ramsés II, era, portanto, nestas zonas aqui assinaladas. E aquilo que hoje vemos na vista aérea sobre Abu Simbel são 2 colinas artificiais que foram construídas justamente para albergar os templos de Ramsés e de Nefertari. E hoje a percepção que temos neste local tem de ser também moldada e aprimorada justamente com esta noção. E por isso, creio que é interessante fazermos um pouco aqui a recuperação daquele que foi esta enorme empresa de reconstituição arquitetónica. A localização atual do templo de Ramsés II e Re-Horachty, o templo grande, a localização atual do templo pequeno de Nefertari e de Hathor, que já vimos na anterior conferência, e agora a sua localização original. Reparem que o rio chega justamente até às proximidades de ambos os templos. E toda esta cota, toda esta água iria subir até aos cerca de 180 metros de altura e, portanto, todo este local rochoso iria ficar naturalmente submerso. E foi necessário o desenvolvimento de um enorme projeto de deslocação, trasladação destes locais para o nosso atual prazer e deleite quando visitamos a localização atual. E, portanto, nós estamos perante algo que, do ponto de vista da história da própria arquitetura egípcia, por um lado, e da arquitetura moderna, da engenharia moderna, com as suas técnicas, merece a nossa atenção e a nossa consideração, porque também aqui este espaço que vai da arqueologia à própria engenharia é um passo muito curto, mas sem o qual não era possível hoje desfrutarmos do local de Abu Simbel. E é esta enorme empresa que eu gostava de vos trazer hoje de uma forma mais detalhada. Reparem aqui o local original. O local original, podemos dizer, antes de 1963, e depois o estaleiro em que se tornou este local de importância arquitetónica, religiosa, política e militar durante o período que foi de 63 em diante. Para se conseguir trabalhar neste local, foi preciso erguer
uma muralha de pranchas de metal com 37 metros de altura, com 370 metros de comprimento, mesmo em frente aos templos, para evitar que a inundação de agosto, a inundação, neste caso, de 64, uma vez que os trabalhos começam já no inverno de 63 e, portanto, só se irão confrontar com o primeiro fenómeno de cheia já no verão de 64, as águas dessa inundação chegaram a 35 metros de altura, mas, como a planificação tinha sido uma muralha com 37 metros, os trabalhadores puderam continuar a fazer o seu trabalho de desmontagem, de, no fundo, fatiamento do próprio templo para o tornarem depois possível de deslocar para outro local. É realmente uma enorme atividade da engenharia moderna, com a convocação de inúmeros trabalhadores, de técnicos, especialistas, engenheiros, oriundos um pouco de todo o mundo, mas particularmente da União Soviética, ao abrigo da tal cooperação que existia com o Egito, e durante cerca de um ano o templo grande e o templo pequeno de Abu Simbel foram deslocados, foram desmontados para serem depois colocados numa cota mais elevada. E reparem, as condições agrestes, difíceis, inóspitas com que o trabalho foi realizado, porque em pleno verão, com temperaturas na ordem dos 58 graus à sombra, não houve uma paragem dos trabalhos, os trabalhos continuaram para não se atrasar, uma vez que este trabalho de reconstrução, de desmontagem e depois reconstrução do complexo de Abu Simbel estava, de certa forma, condicionado e rivalizando com a construção da própria barragem de Assuão. E assim que a barragem se construísse, as águas iriam subir e o local ficaria dificilmente trabalhável. E, portanto, era preciso aproveitar o tempo ao máximo. 1.700 trabalhadores terão sido usados nesta atividade de desmontagem. E um fenómeno muito curioso, muito importante, os blocos foram cortados sem se usarem serras elétricas. Tudo foi feito com serras manuais, para evitar que com a própria trepidação do material elétrico das máquinas pudesse haver alguns blocos ou que fracturassem ou que se deslocassem de uma maneira irrecuperável. E, portanto, tudo isto foi conseguido a trabalho de braço, a trabalho braçal, a pulso, com a dedicação de horas, centenas, milhares de horas de trabalho de zelosos trabalhadores que serraram literalmente a rocha-mãe para constituírem estes blocos, para, desmantelando aqui, poderem ser depois recuperados e colocados num outro local. Vemos aqui a sala hipóstila a ser também ela desmantelada, desmontada, os colossos. Portanto, a parte superior já foi toda serrada e retirada, falta ainda a parte inferior e vemos aqui os joelhos, as rótulas de Ramsés II, salvo seja, a serem serradas e levadas por guindastes para a sua nova localização. O templo grande foi repartido, foi separado em 807 blocos e o templo pequeno, porque mais pequeno, em 235. Num total de 1.042 blocos, pesando entre 3 e 30 toneladas. Estamos a falar de deslocar cerca de 15.000 toneladas de pedra para a nova localização. E reparem, toda a engenharia, todo o trabalho envolvido, a maquinaria para serrar, elevar, deslocar, neste caso, as rótulas de Ramsés II. E, terminado o trabalho na localização original, o espaço que era ocupado pelo templo ficou esventrado na própria rocha. Quer dizer, ficou desprovido daquilo que constituía a sua própria razão de ser na antiguidade. E o local original ficou
irreconhecível e ficou, digamos assim, já preparado para ser então invadido pelas águas que iriam começar em breve a subir. Desmontou-se lá embaixo, na cota mais baixa, e passou-se a remontar todo este conjunto de elementos e de blocos na parte mais acima. E vemos aqui os pilares que desde sempre, desde a construção original, tinham sido escavados e ganhos à rocha-mãe, estão aqui agora descansando daqueles pesos que durante séculos suportaram, para serem novamente colocados no interior do templo, para cumprirem novamente a sua função, agora para a posteridade pós-construção também da barragem de Assoalho. O transporte dos pilares osiríacos da sala hipóstila, pilares que agora também estão com blocos mais baixos, com a possibilidade dos homens, podemos dizer assim, olharem diretamente o rosto osirificado do próprio Ramsés II. A rainha Nefertari, uma das estátuas, aquela estátua que está justamente à entrada, quando entramos no complexo do lado direito, vemos-la aqui no seu bloco a ser erguida. Então, Nefertari, neste momento, nos anos 60, levitou, não é? Foi levada pelos próprios engenheiros modernos. E, a pouco, a própria fachada do templo de Abu Simbel foi sendo reconstruída, remontada. Os rostos que tinham sido meticulosamente cerrados são agora transportados para se colocarem nas novas posições. E reforço outra vez esta questão, porque ela é importante do ponto de vista técnico, para aquilatarmos do trabalho, da exigência da própria atividade, tudo isto feito sem se usarem serras elétricas. E, portanto, os rostos tranquilos, serenos de Ramsés II, agora aqui a um nível um pouco mais baixo, mais humano, junto às próprias areias dos solos, à espera de novamente retomarem o seu lugar majestoso no topo dos colossos da entrada do templo. Reparem que a própria dimensão destes blocos, o rosto de orelha a orelha são mais de 4 metros, a boca mede 1,10 metro, o nariz cerca de 1 metro também, e as orelhas também têm 1 metro, e cada mão do colosso tem quase 3 metros. É sempre aquela escala muito sobre-humana, uma escala faraónica no verdadeiro sentido da palavra, e que também aqui nos dá a noção da importância desta brilhante empresa de recuperação patrimonial. Os rostos de Ramsés II aguardando a nova localização, a serem transportados, e aqui uma imagem também feliz de Christiane de Roche-Noblecourt junto de Ramsés II, que podemos dizer, Ramsés II, na sua relação amada com Nefertari, teve também aqui, nesta outra mulher, uma das mulheres da sua vida não da terrena, não daquela na sua existência carnal, mas foi esta mulher, com a sua tenacidade, com a sua intervenção, com a sua lucidez, que acabou também por levar muitos dos líderes políticos a esta enorme empresa e a garantir assim a vida eterna do complexo de Ramsés II. Aí lá aqui numa outra representação, e aqui este bloco que está justamente à entrada, do lado esquerdo da entrada, reparem, com algum esforço, nós conseguimos perceber aqui, por aqui abaixo, toda a linha de corte, mas depois tudo isto foi tão meticulosamente unido que, se não soubermos, o nosso olhar não fica preso naquelas aparentes imprecisões, consideramos-las como algo absolutamente normal na pedra, mas resultou deste empenhado esforço de desmontagem, de corte sistemático, muito metódico, para depois, novamente remontado no seu local artificial,
nós podermos usufruir destas maravilhas. O rosto de Ramsés a voltar a ser remontado, são várias imagens deste período, já depois de 1966, 67, e tudo isto, naturalmente, numa gigantesca obra de recuperação patrimonial que, à luz dos valores da época, foi avaliado em cerca de 42 milhões de dólares, sendo que muito deste financiamento eram rublos russos que foram postos ao serviço do governo egípcio. E, portanto, estas imagens que naturalmente não as percepcionamos hoje quando estamos no local, mas sem elas o local que hoje visitamos em Abu Simbel não seria de todo possível. Portanto, elas fazem parte também deste lastro arquitetónico, histórico, que o local de Abu Simbel contém. E são realmente imagens mimosas, bonitas, do ponto de vista desta meticulosa reconstituição daquilo que existia no local original. E, portanto, tudo meticulosamente estudado e reajustado novamente. E por isso, tudo isto nos anos 60 foi alvo de notícias na imprensa internacional, aqui com dois casos de duas famosas revistas, a National Geographic e a Life, que davam conhecimento ao mundo deste trabalho gigantesco que estava a ser realizado em prol dos templos faraónicos, ao mesmo tempo que o Egito apostava na sua modernização com a construção da barragem de Assuão. Os rostos de Ramsés aqui junto aos humanos, Ramsés desceu do seu pedestal divino para agora poder ganhar aqui uma dimensão de proximidade em relação aos homens e depois novamente a serem colocados. Reparem, todo o trabalho de separação e depois de união destes mesmos blocos. Realmente, esta obra foi um gigantesco puzzle com os 1042 blocos a serem retirados, desmontados num local, para agora serem novamente montados criteriosa e ajustadamente noutro local. Portanto, à maneira egípcia, também aqui um puzzle faraónico no verdadeiro sentido da palavra. E o que se passou com o Templo Grande foi também feito da mesma forma com o Templo Pequeno. E vemos aqui já o período de desmantelamento também da fachada do Templo Pequeno. Um aspecto que é muito significativo neste contexto foi a construção desta abóbada, desta cúpula que, por detrás do próprio complexo, o ia receber, o ia sustentar, e estamos aqui, uma vez mais, numa fase em que podemos dizer de um casamento perfeito entre a pedra antiga e o cimento moderno, entre a tecnologia do betão armado e a tecnologia da pedra do Antigo Egito. E é por esta junção, por esta feliz capacidade de juntar técnicas de momentos do tempo tão distintos, que nós acabamos por ter o prazer de usufruir de Abu Simbel. E, portanto, esta enorme cúpula que foi construída com 60 metros de abertura, no caso da pequena, do templo pequeno, portanto, tínhamos uma cúpula para o templo pequeno com 25 metros, aqui diz templo pequeno, mas é templo grande, com 60 metros, 45 metros de largura, com enorme quantidade de betão que foi usado na construção para justamente serem encastrados no seu interior os elementos das galerias, do santuário, das várias salas que existiam no original, escavadas na rocha. Agora aqui não há rocha, há estas paredes de betão a que são adoçados os elementos de pedra antiga que faziam parte da construção original.
Reparem, tudo isto é a tal cúpula de betão armado e o templo, a sua fachada, aqui adoçada e lá dentro tudo a ser sustentado. Aliás, temos este processo, portanto, no templo grande, também no templo pequeno, com esta ideia. O próprio complexo, as suas divisões, são suportadas, são encostadas, são, no fundo, adoçadas literalmente às paredes de betão armado. E é possível entrar na cúpula e ver por dentro, se quisermos, em negativo, aquilo que são as salas laterais do próprio templo e que aqui estão na cúpula de betão armado. Portanto, estamos a falar realmente de algo que é também de enorme relevância nesta construção, que não é visível quando estamos diante da grande fachada. Fascínio pelo lugar arqueológico antigo faz-nos por vezes esquecer, não notar, não valorizar esta extraordinária obra de engenharia, sem a qual a preservação do património faraónico não teria sido possível. E, portanto, a visita à cúpula do templo de Abu Simbel é também uma visita altamente significativa na nossa consideração por aquilo que são as grandes realizações do homem, quando a arte e a engenharia se conseguem unir em proveito da preservação para o futuro, para toda a eternidade. E isto é esta colina artificial, como que foi polvilhada por areia do deserto, de um lado e do outro, no templo pequeno a mesma coisa, que nós hoje temos no complexo de Abu Simbel. Tudo aquilo que ali vemos é artificial. Mas é justamente devido a esta artificialidade, ou se quisermos, a este artifício da engenharia moderna, que nós podemos ainda desfrutar do lugar antigo que Ramsés II quis dotar este local de Abu Simbel. E, portanto, esta visita a estes anos 60 do século XX é uma visita de grande valorização pelo trabalho, pelo empenho dos homens modernos, da engenharia, dos técnicos, em prol da recuperação do património histórico que nós tanto valorizamos. E por isso, de facto, esta inauguração, que depois se dá a 22 de setembro de 1968, ela teve, podemos dizer, não assistimos à do passado, como é lógico, mas teve tanta pompa e tanta circunstância quanto a inauguração do próprio templo de Abu Simbel. A reinauguração ou a inauguração do trasladado templo de Abu Simbel foi um momento de grande relevo, de grande distinção para os envolvidos e, podemos dizer, para o mundo moderno, para o mundo contemporâneo. Como disse o ministro da Cultura egípcio na altura dos discursos oficiais, para atingir este resultado, com esta trasladação do próprio complexo, as mãos de todas as partes do mundo uniram-se num gesto de leal cooperação e de fé no valor da cultura e na importância das obras artísticas. Homens de línguas, etnias e religiões diferentes estiveram, no entusiasmo da sua consciência, unidos num gesto de dignidade e de humanidade. E, de facto, quando um dos membros do Conselho Executivo da Unesco, o brasileiro Paulo Berredo Carneiro, faz o seu discurso no dia da reinauguração do complexo de Abu Simbel, ele diz algo que é lapidar e que é verdade. Os arquitetos e escribas de Ramsés II podem sem receio retornar a Abu Simbel. Eles encontrarão ali, tal como os construíram, os templos dedicados à glória do seu mestre e da sua esposa favorita. Hoje, como no passado, o sol nascente banha 2 vezes por ano a estátua do rei deificado nas profundezas do seu santuário. É uma honra da ciência e da tecnologia modernas terem desmontado e reconstruído esses maravilhosos templos sem terem alterado a menor característica. E, tal como vos disse na primeira conferência, de facto, aquelas estátuas, aquelas 4 estátuas
estão sentadas aqui no fundo do santuário 2 dias por ano. O sol entra por esta porta, vai passar a sala hipóstila, a segunda sala hipóstila, e vai iluminar justamente aquele que era o elemento mais importante desta construção, a razão de ser deste complexo. A Ramsés II sentado ao lado dos outros deuses. E, de facto, nós vamos ver que este fenómeno, com a deslocação com a transladação do próprio templo, continua a verificar-se 2 dias depois daquilo que era na antiguidade. No dia 22 de fevereiro, durante 20 minutos, entre as 6h25 da manhã e as 6h45, ou então no dia 22 de outubro, entre as 5h55 e as 6h15, há o mesmo fenómeno no lugar hoje atual da construção que ocorria no local original. A diferença dos dias tem a ver apenas com a diferença que existe na cota de cada um dos locais. E eu vou aqui simular com a sobreposição de uma série de imagens o grande fenómeno que Ramsés II procurou com a construção do seu templo e que os engenheiros modernos preservaram com a remontagem do seu templo. Reparem, começa amanhã e pouco a pouco o sol vai justamente inundar a estátua de Ramsés II no final do santuário. Quer dizer, foi isto que Ramsés II procurou quando construiu o seu templo grande na sua localização original, e foi isto que os modernos engenheiros e técnicos dedicados à transladação do complexo conseguiram manter. E fizeram-no simultaneamente garantindo a glória de Ramsés II e permitindo-nos a nós o maior deleite na visita que fazemos a estes locais. A arqueologia antiga, os templos antigos, a arquitetura faraónica deve aqui prestar um enorme aplauso e uma enorme palavra de reconhecimento ao trabalho que foi realizado nos anos 60 do século XX por engenheiros de todas as partes do mundo. E assim nós podemos hoje também beneficiar e deleitar-nos com o complexo de Abu Simbel. Muito obrigado pela vossa atenção. Sei que estas intervenções estão a ser seguidas em casa, sempre em casa, neste momento de confinamento social em que nos encontramos, mas uma vez mais foi com todo o gosto e com todo o prazer que partilhei esta sessão convosco. Espero vê-los numa próxima oportunidade, se possível, já livres deste susto que nos tem agora, no fundo, deixado os últimos dias com alguma intranquilidade. Continuem em casa, continuem a estar com a Tribal e com as suas conferências. Muito obrigado.